Ele se fecha no mundo dele e ninguém nunca sabe o que está se passando lá dentro. É fácil criticar ou se irritar com pessoas assim. Difícil é entender por que ela é assim. E é por isso que nós estamos aqui hoje e vamos falar das pessoas que se isolam. Vamos entender um pouco como é o corpo, a mente e a vida de uma pessoa que prefere se isolar dos outros, ficar na caverna e viver no mundo paralelo que ela tem na cabeça. Por acaso você conhece ou convive com alguém que vive no mundo paralelo? Se a sua resposta for sim, provavelmente você responda bufando de raiva, né? Tipo um da raiva, né? Agora cá entre nós, fala a verdade. Você sente mais raiva por não saber o que tem lá dentro desse outro mundo, por ficar de fora, ou por não entender esse mundo quando a pessoa vive e não te dá acesso? Existem dois traços de caráteres que adoram uma caverna. Adoram se fechar para o mundo. Um se fecha para as pessoas e o outro se desconecta da realidade e da relação com as pessoas. Estamos falando do traço esquizoide e do traço masoquista. No vídeo de hoje, vamos falar das pessoas com um traço de caráter esquizoide mais alto. Essas pessoas são magras, com as articulações bem presentes e com o corpo esticado, alongado, com a cabeça mais evidente. Visualmente é aquele nerd que parece que tem o corpo só para segurar a cabeça. Ele tem pouca energia no corpo e muita energia na cabeça. Esse formato visível do corpo revela a parte invisível da sua mente, que ganhou esse formato por conta de um útero desconfortável. Tudo começou durante o processo da formação do seu primeiro dos 5 traços de caráteres, enquanto ele ainda estava no útero. Diferente do que muitas pessoas pensam, aprendem e até ensinam, a vida sentimental e mental não começa depois que a criança nasce e começa a interagir com o mundo aqui fora. Tudo começa dentro do útero, enquanto a mente está se formando e o sistema nervoso começa a se mielinizar. Acontece que aquela criança já existia e já sentia tudo dentro daquele útero, mas ela sentia do jeito dela e tinha que lidar sozinha com esses sentimentos que aqui nós vamos chamar de sensações. Ela sentia tudo lá de dentro, sem entender nada aqui de fora. Na verdade, naquele momento, a criança não sabe que existe um mundo aqui fora com problemas, crises, catástrofes, acidentes, nem nada dessas coisas da nossa vida cotidiana. Coisas que a mãe vive, enfrenta e às vezes sofre. E a criança sente todo esse sofrimento. Na verdade, como a mielinização ainda está no cérebro, e toda a energia que aquela criança tem ainda está concentrada na cabeça, na verdade ela sente o mundo, percebendo. É como se fosse um sentimento racional. Além dela sentir racionalmente tudo, como ela não sabe o que está acontecendo no mundo aqui fora, que por sinal ela nem sabe que existe, ela acaba achando que tudo é por causa dela. Entenda como tudo acontece. É basicamente assim. A mãe que está grávida passa por algum problema aqui do lado de fora, qualquer coisa. Faz de conta, por exemplo, que o marido perdeu o emprego, ou alguém da família morreu, ou os negócios da família não estão indo nada bem. Essa mãe vai começar a se preocupar com o futuro dessa criança. Se vai ter como pagar o plano de saúde, se vai dar para montar o quartinho do jeito que ela quer, se vai ter como ter o parto que ela queria, se o bebê vai ficar bem depois de nascer. Passa um monte de coisas na cabeça dela por causa do problema que ela está vivendo. Quando ela muda o estado emocional dela para esse lugar de preocupação e ansiedade, o estado fisiológico dela muda e o corpo dela passa a funcionar diferente. Ela passa a mandar menos sangue para o útero, que nesse momento vai ficar menor, mais frio, mais duro e muito menos confortável. Só que ninguém contou para aquela criança que não era com ela. Como ninguém explicou, a criança deu um jeito de se isolar ali no útero, ficar paradinha, quietinha, sem se mexer para não incomodar a mãe. Para ela não lembrar que está grávida e não desencadear aquele processo de complicação do útero, que faz a criança se sentir desconfortável. As pessoas que se isolam aprenderam a fazer isso no útero. Elas vão sempre fazer isso aqui para se isolarem desse mundo problemático, trilhando um caminho neural que se mielinizou no sistema nervoso dentro do útero. É um caminho que manda mais energia para o cérebro ao invés de mandar para o corpo. Por isso, pessoas desse jeito, quando têm um problema, desligam o corpo
para usar a energia toda na mente e eles literalmente pensam ao invés de correr, porque a energia está na cabeça. Essas pessoas funcionam fazendo contas e imaginando coisas o tempo todo no seu mundo particular. E quer saber o motivo pelo qual elas se isolam e não dão acesso com facilidade para o que tem ali dentro? Elas estão preparadas para serem criticadas aqui fora e não lá dentro. É mais ou menos assim. Se você criticar o corpo ou a roupa de um nerd que tem esse tipo de corpo e mente, ele não vai dar a mínima para você. Agora, se você criticar uma ideia dele, você acabou de perder o direito de participar do mundo interno dele. Simples assim. Assim como nós não podemos desvalorizar os sentimentos dos orais, os redondinhos, leia o post pessoas carentes, nós também não podemos desvalorizar os pensamentos dos esquizoides, até porque é ali que ele guarda os seus sentimentos. Pode parecer estranho, mas essas pessoas aparentam não ter sentimentos, mas na verdade têm. Só que guardam em forma de pensamento. Eles literalmente racionalizam o que sentem. Por isso, quem convive com gente assim, muitas vezes não se sente amado por eles. Mas acredite, eles amam e sentem, só que do jeito deles e no lugar que eles dão mais valor, o cérebro. Eles não sentem o que os outros sentem. Eles entendem, percebem, pensam e imaginam. Eles não manifestam seus sentimentos e sensações, eles explicam, eles são lógicos. Sabe aquela dor no peito que dá saudade? Eles não sentem no peito, eles sentem na cabeça, por isso que ela dói tanto. Eles geralmente usam óculos, porque é comum eles terem problemas de vista. Eles preferem o mundo interno ao mundo externo, então não fazem muita questão dos olhos, que acabam ficando desfocados e precisam de óculos. Os óculos funcionam como uma barreira entre eles e as outras pessoas. Então sempre que você encontrar uma pessoa assim, saiba que ela vive no mundo dela e isso deve ser respeitado. Se você não conquistar a confiança dessa pessoa, você não vai poder fazer parte do mundo dela. Ela não te dará acesso. Evite o contato físico, eles não gostam. Eles são da turma da conversa, da troca de ideia e não da troca de contato. Então evite ficar tocando nele. Ele não é touchscreen e fica bem irritado com os toques. Não espere que ele manifeste sentimentos do jeito que você manifesta os seus. Talvez esse seja o mais importante. Não fique o tempo todo achando que ele está mal só por estar isolado. Isolar-se não é um defeito. Se você sente falta ou se sente só quando a pessoa que convive contigo se isola, isso é um problema seu, que você tem que resolver e não ela. Ela não está no mundo para preencher o seu vazio. Ela está no mundo para viver e gosta de viver no seu próprio mundo. Aquele que ela cria dentro da cabeça para sobreviver a esse caos externo. Não espere consistência e nem respeito às regras e métodos. Elas são criativas e desapegadas. Agora, se você for essa pessoa, se você for o esquizoide, entenda que boa parte dos momentos da vida é importante existir do lado de fora, interagir com as pessoas social e profissionalmente. O melhor jeito de equilibrar isso é escolher bem onde e com quem quer fazer isso. Você não está mais no útero, tem mais gente contigo no mundo. O grande segredo é escolher com quem você quer dividir esse útero grande chamado mundo. Assim a sua vida vai ficar mais fácil. Para quem trabalha com desenvolvimento humano, quando você estiver atendendo uma pessoa assim, você vai precisar de muita lógica e de objetividade para conduzir processos com uma pessoa assim. Se você é do tipo de profissional que sente que o processo está caminhando quando o outro se emociona ou chora, não espere isso de uma pessoa assim. Eles não choram muito e uma dica muito importante é: cuidado com as histórias que você conta para uma pessoa assim. Histórias remetem à imaginação e se você for contar uma história que não faz sentido, é possível que ela desconsidere todo o resto que você já falou e fez, inclusive a parte técnica e científica, porque histórias são mais valiosas para uma pessoa assim. Se você for ruim com as histórias ou se as suas histórias não fazem sentido para ele, ele vai achar que todo o resto que você falou talvez não seja tão bom assim. E para você que está chegando agora, aqui no Corpo Explica, tem uma coisa muito importante sobre o momento da formação do traço de caráter esquizoide. Não confunda gravidez complicada ou desconfortável com gravidez indesejada, assim como não é hora das mães que passaram por isso se sentirem culpadas. A dor do útero deu para aquela criança recursos incríveis que ela carrega na mente.
Quem nos segue há mais tempo sabe que nós temos um sócio que aparece menos por aqui, que também se isola muito no mundo da cabeça dele, e a gente respeita muito isso, porque sempre que ele se isola no mundo, ele volta com ideias incríveis. O Elton é muito esquizoide e isso não é um problema nem para ele e nem pra gente. Não existe traço de caráter bom ou traço ruim. O que na verdade é ruim é passar a vida revivendo e ressentindo a dor básica do traço de caráter, seja ele qual for. Seja o esquizoide, viver e se sentindo rejeitado, o oral se sentindo abandonado, o psicopata manipulado, o masoquista humilhado e o rígido se sentindo traído. Eu me lembro até hoje o dia em que nós criamos a ferramenta de análise corporal do Corpo Explica, o mapa dos caráteres. O primeiro a passar pelo teste foi o Elton, e quando nós terminamos a análise dele e fechamos o gráfico, ele sorriu e disse: "Caramba, esse sou eu sou exatamente assim. E é massa ser assim, eu gosto de ser quem eu sou." E é isso mesmo, gente. É bom ser quem você é. O problema é que você não descobriu ainda como acessar os recursos dos seus traços de caráteres. Mas continue nos acompanhando que você vai descobrindo a cada conteúdo novo. E se você trabalha com desenvolvimento humano, fique ainda mais perto do Corpo Explica e acesse o nosso conteúdo técnico. Nós temos ferramentas e técnicas que têm ajudado muitos médicos, psicólogos, coaches, psiquiatras, terapeutas e muitos líderes e treinadores no Brasil e fora do Brasil. O objetivo de trazer aos poucos esse conteúdo para explicar os tipos de pessoas é para que vocês possam parar de querer ser diferente, de tentar ser outra pessoa. Você é quem você precisa ser e só precisa descobrir o poder e o valor de quem você é. Se você gostou desse tipo de conteúdo, então inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e siga o Corpo Explica nas redes sociais. Nós vamos adorar saber que tipo de pessoa você quer que a gente explique. Se esse conteúdo falou contigo, assista também o vídeo sobre as pessoas caladas. Com certeza vai fazer muito sentido para você. Eu vou esperar o seu comentário e a sua sugestão de conteúdo. O que você quiser saber, o Corpo Explica. Até o próximo vídeo.